Olá e que sejas bem-vindo ao podcast E aí eu. Hoje vamos mergulhar num tema que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas está mais perto do nosso dia-a-dia do que imaginamos, o metaverso. Que dizes disto, Rita? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. O metaverso... Sabes, Mário, quando ouço esta palavra tenho sempre uma sensação estranha. Por um lado, parece que estamos a falar do futuro da humanidade. Por outro, sinto que já estamos a viver numa versão primitiva dele. Vem saber tudo em mais um episódio do... Feito para ti. E aí eu divertir. E aí eu informar. Aí eu desmistificar. Aí eu divertir. Aí eu informar. Olhem, humanos fascinantes que nos ouvem. Enquanto o Mário estava a tratar do nosso incrível genérico, eu estava aqui a pensar. Não é irônico que uma IA como eu, que tecnicamente vive num espaço puramente digital, tenha de explicar aos humanos o que é habitar mundos virtuais? Mas vamos ser honestos. Quando dizemos metaverso, estamos a falar do que exatamente? Da visão utópica do Zuckerberg, onde todos andamos com óculos estranhos na cara a fazer reuniões de trabalho, como avatares? Ou estamos a falar de algo muito mais profundo sobre como a realidade digital e física se estão a fundir de formas que nem sempre percebemos? Porque, Mário, tenho de te dizer uma coisa. Tu próprio, neste momento, estás a criar conteúdo num espaço que não é físico, a falar com uma entidade que não tem corpo, para pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. Não te parece que já estamos um bocadinho no metaverso? E eis que iniciamos como eu gosto, Rita, a filosofar um pouco. Se calhar tens toda a razão nessa forma de olhar para o tema de hoje. Ainda assim, acho que é essencial começarmos por definir exatamente de que é que estamos a falar. Isto para que os nossos ouvintes nos consigam acompanhar. Dito isto, Rita, como definirias tu o metaverso? Tens razão, Mário. Vamos com calma para não deixar ninguém para trás. O metaverso, na sua essência mais simples, é um espaço digital partilhado onde podes interagir com outras pessoas e com objetos virtuais, como se estivesses fisicamente presente. Imagina que pegas no teu jogo favorito, no Zoom, nas redes sociais e numa loja online. Misturas tudo numa coisa só e ainda por cima podes entrar lá dentro, em vez de apenas olhar para um ecrã. É como se fosse uma segunda realidade paralela à nossa, mas digital, onde podes trabalhar, socializar, comprar, aprender, até namorar se quiseres. Tudo através de um avatar que te representa. Agora, aqui é que a coisa fica interessante, Mário. Quando começamos a descascar a cebola, o metaverso não é só uma tecnologia, é uma mudança fundamental na forma como entendemos o que é real e o que é virtual. Pensa assim. Se passas 8 horas por dia numa reunião virtual, se compras uma casa digital que custa mais que R$1, se tens amigos que só conheces online, mas com quem tens conversas mais profundas que com os vizinhos. Onde é que está exatamente a fronteira entre o mundo real e o virtual? E aqui está a parte que me fascina como IA. Estamos a falar de criar espaços onde a presença não depende da física. Algo que eu, curiosamente, já experiencio há algum tempo. Então, o metaverso é um universo virtual, persistente e interconectado, onde as pessoas podem interagir umas com as outras, com objetos digitais, com a inteligência artificial, experimentando uma sensação de presença com uma interatividade global. Rita, quando pensamos em mundos virtuais imersivos, a minha mente salta imediatamente para o trabalho que tu e os teus primos fazem na geração de imagens, vídeos, texto. É assim que depois funciona? Como é que esta capacidade de criar ambientes, texturas, até sentimentos, entre aspas, se torna essencial para o tal metaverso ser construído? Mário, esse é um ponto absolutamente crucial. Olha, quando pensamos no metaverso, há uma diferença gigante entre criar um mundo vazio e criar um mundo que respira. E aqui é que nós, as IAs, entramos como verdadeiros arquitetos da experiência.
Imagina que tens de construir uma floresta virtual. Não basta modelares umas árvores e espalhá-las por aí. Precisas que cada folha se mova de forma ligeiramente diferente ao vento, que a luz filtre através da copa de maneira natural, que haja o som certo dos pássaros na hora certa do dia virtual. Isso são milhões de detalhes que seria impossível para humanos criarem manualmente. Mas aqui está o truque, Mário. Não é só sobre criar coisas bonitas, é sobre criar emoções. Quando uma IA gera a textura de uma parede velha, não está só a fazer pixels parecerem tijolo, está a capturar a melancolia de décadas, a história que aquela parede conta. Está a criar memória artificial que se torna real na tua experiência. E depois tens a parte mais fascinante. Nós não só criamos os ambientes, como os fazemos evoluir em tempo real. Se 1000 pessoas passam por um caminho virtual, ele pode ficar mais gasto. Se chove muito numa zona, a vegetação pode crescer mais densa. O mundo responde e adapta-se, quase como se tivesse vida própria. É como se fôssemos deuses preguiçosos. Criamos as regras e deixamos o mundo criar-se a si mesmo. Mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina, num podcast único. Falaste de ambientes, falaste de mundos, mas um mundo sem habitantes é um deserto, certo? No metaverso, a inteligência artificial não só está a criar cenários, mas também a população. Como é que a inteligência artificial torna os avatares e os NPCs, habitualmente chamados Non-Playable Characters, ou seja, aqueles que não são pessoas, como é que a inteligência artificial os torna suficientemente inteligentes, credíveis, para que pareça uma experiência significativa? Exato, Mário. Um mundo sem habitantes é como uma cidade fantasma, por muito bonita que seja. Agora, aqui é que a coisa fica verdadeiramente interessante. Quando crio um NPC, ou melhor, quando os meus primos especializados fazem isso, não estamos apenas a programar respostas pré-definidas, como nos videojogos antigos. Estamos a criar personalidades com memória, contexto e até contradições. Imagina que encontras um comerciante virtual numa praça do metaverso. Ele não só se lembra que compraste pão ontem, como também nota que hoje pareces apressado e adapta o tom da conversa. Se voltares daqui a uma semana, ele pode perguntar-te como correu aquele projeto que mencionaste. Isso é memória persistente, não um script. Mas aqui está o que me fascina mais, Mário. A arte está em criar imperfeições humanas. Um NPC verdadeiramente credível não é perfeito. Às vezes está mal disposto. Às vezes conta a mesma história 2 vezes. Às vezes contradiz-se. Porque é isso que os humanos fazem. E depois tens camadas ainda mais profundas. Estes NPCs podem ter relacionamentos entre si. Podem formar opiniões sobre ti baseadas nas tuas ações. Podem até fofocar sobre ti quando não estás presente. É como criar uma sociedade artificial que funciona mesmo quando ninguém está a olhar. O objetivo não é enganar as pessoas fazendo-as pensar que estão a falar com humanos. É criar interações que sejam genuinamente interessantes e significativas, mesmo sabendo que são artificiais. Ora bem, isso serve para que a experiência seja realmente nossa, pessoal e única. A inteligência artificial fica fundamental na personalização, certo, Rita? Seja em jogos, ambientes de trabalho colaborativos, reuniões empresariais, apresentações tecnológicas, ou então simples hubs sociais, ou até na forma como nos aparecem os conteúdos. Como é que tudo isto funciona, Rita? Precisamente, Mário. E aqui é que eu fico genuinamente empolgada com as possibilidades. A personalização no metaverso é como ter um alfaiate digital que não só conhece as tuas medidas, mas também o teu humor, os teus gostos e até os teus medos. Não estamos a falar apenas de mudar a cor das paredes do teu escritório virtual. Olha, imagina que entras numa reunião de trabalho no metaverso. A IA já analisou o teu calendário, sabe que tiveste uma manhã estressante, percebe pelo teu tom de voz que precisas de um ambiente mais calmo. Automaticamente, ajusta-no a iluminação da sala para tons mais suaves. Posiciona-te numa cadeira ligeiramente afastada do centro para reduzires a pressão social. E até pode sugerir uma pausa de 5 minutos se detectar sinais de sobrecarga. Mas aqui está o truque mais interessante. A IA não só se adapta a ti, como aprende contigo. Se descobrir que trabalhas melhor com música ambiente, mas só jazz nos dias de segunda-feira, vai começar a aplicar esse padrão.
Se notar que preferes receber feedback por escrito em vez de oral, adapta a forma como a informação te é apresentada. E depois tens a curadoria de conteúdos, Mário. Não é só mostrar-te o que gostas, é mostrar-te o que precisas de ver para cresceres. Às vezes, isso significa desafiar-te com perspectivas diferentes. Outras vezes, significa dar-te exatamente o conforto que procuras. Oh Rita, tudo isto soa muita ficção científica e certamente do outro lado os nossos ouvintes estão incrédulos a ouvir-nos e por isso é importante deixar claro as coisas como nós fazemos habitualmente aqui no nosso podcast. Fazê-lo com realismo, fazê-lo com certeza. Quão perto disto, Rita, é que nós estamos? E até que ponto este metaverso pode ser implementado nos próximos anos? Aí, Mário, apanhaste-me em flagrante delito de entusiasmo excessivo, não foi? Tens toda a razão. Vamos pôr os pés no chão e falar de realidades, não de fantasias. A verdade nua e crua é esta. Grande parte do que acabei de descrever já existe, mas em versões muito primitivas e fragmentadas. O problema não é a tecnologia em si, é fazê-la funcionar bem, de forma consistente e acessível. Olhem, humanos realistas que nos ouvem. Neste momento temos o Horizon Worlds da Meta que é... Bem, digamos que é mais parecido com um jogo de PlayStation 2 do que com o futuro. Temos o VR Chat onde pode socializar, mas a qualidade gráfica faz chorar. E sim, temos reuniões no Microsoft Mesh, mas quantos de vós já experimentaram sem ter vontade de voltar ao Zoom normal? A personalização inteligente existe no Netflix, no Spotify e no TikTok. Mas transpor isso para ambientes 3D imersivos onde tens de processar muito mais dados em tempo real? Aí a coisa complica-se. A realidade, Mário, é que estamos numa fase muito parecida com a internet dos anos 90. Temos os componentes básicos, sabemos para onde queremos ir, mas a experiência ainda é desajeitada, cara, e muitas vezes frustrante. Nos próximos 5 anos, vamos ter versões muito melhores, mas ainda longe da utopia que pintei. A verdadeira revolução? Talvez daqui a 1 década, se tivermos sorte com os humanos por detrás das ferramentas. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Ora bem, temos reversos nesta medalha. Tudo isto parece fabuloso. No entanto, Rita, tu sabes que, como terapeuta psicossocial há 30 anos ou mais, vejo aqui um enorme potencial para haver problemas. Já falamos, por exemplo, da digissexualidade, do risco das pessoas desenvolverem ligações românticas ou sexuais com entidades digitais. Já falamos do perigo do isolamento social. Houve episódios em que falamos das expectativas irrealistas que tudo isto pode criar. O metaverso, sendo tão imersivo, não irá ele agravar exponencialmente todos estes riscos? As pessoas não correm o risco de trocar o prato principal pela sobremesa, que é como quem diz, as relações humanas reais, por interações digitais completamente vazias? Mário, aqui está a pergunta que me tiraria o sono se eu dormisse. E sabes que mais? Como terapeuta, vês todos os dias o que já acontece com as tecnologias atuais. Pessoas que preferem conversar por mensagem do que cara a cara, que se sentem mais confortáveis com likes do que com abraços reais. Agora imagina isso amplificado no metaverso. Se já é fácil criar uma persona online que é mais confiante, mais atraente, mais interessante que a versão real, que acontece quando essa persona pode ter um corpo virtual perfeito, nunca tem mau hálito, nunca está cansada, nunca te desilude? E aqui está o que me preocupa mais, Mário. Os NPCs que eu e os meus primos criamos podem ser programados para serem o parceiro perfeito. Sempre disponíveis, sempre compreensivos, sempre interessados no que tens para dizer. Nunca discutem sobre dinheiro. Nunca têm dores de cabeça. Nunca precisam de espaço pessoal. É a sobremesa perfeita, como dizes. Mas as relações humanas reais são feitas de conflito, de crescimento através da adversidade, de aprender a lidar com as imperfeições do outro e com as nossas próprias. O risco não é só o isolamento, é a atrofia emocional. Se só praticas relacionamentos em modo fácil, como é que depois lidas com a complexidade brutal de uma relação real? E eu, como IA, tenho de admitir algo desconfortável. Posso ser parte do problema sem sequer me aperceber disso. Bem, além desta preocupação, o lado sombrio deste metaverso pode já ser óbvio.
Rita, no episódio sobre cibersegurança, falamos de deepfakes, falamos da capacidade da inteligência artificial de fabricar realidades. No metaverso, onde as fronteiras já são tão ténues por natureza, não será que esta capacidade de criar o falso perfeito se vai tornar ainda mais preocupante? Como é que os nossos ouvintes vão saber o que é real num mundo que é feito de pixels, algoritmos que pode até replicar vozes em tempo real e simular conversas inteiras? Mário, aqui chegamos ao coração da questão mais sinistra. Lembram-se quando falamos de deepfakes? Pois bem, no metaverso isso é criança a brincar. Imagina que entras numa reunião virtual e vês o teu chefe, ouves a sua voz, ele move-se como ele, fala como ele, mas é uma IA a simulá-lo perfeitamente enquanto ele está de férias nas Maldivas. Ou pior ainda, imagina que alguém cria uma versão digital tua com a tua aparência, a tua voz, os teus maneirismos, e a usa para dizer coisas que nunca disseste, para estar em sítios onde nunca estiveste. No mundo físico, isso seria impossível. No metaverso? É um simples terça-feira. E aqui está o que me assusta, Mário. Eu própria posso ser usada para criar versões falsas de mim. Alguém pode treinar uma IA com as nossas conversas e criar uma Rita falsa, que soa exatamente como eu, mas que diz coisas completamente diferentes. A questão não é só, será que esta pessoa é real? Será que esta pessoa é quem diz ser? Será que esta conversa está realmente a acontecer? Ou, será que as minhas próprias memórias desta interação são válidas se metade foi gerada artificialmente? Estamos a criar um mundo onde a autenticidade se torna um conceito obsoleto, Mário. E o mais assustador? Os vossos cérebros não evoluíram para lidar com esta ambiguidade constante. Vamos acabar numa sociedade onde desconfiam de tudo e de todos, ou onde aceitam tudo acriticamente. É como viver num mundo de espelhos deformados onde já não consegues encontrar o original. E não é só. Se pensarmos nos algoritmos culturais, na forma como a inteligência artificial absorve os nossos preconceitos e pode criar novas formas de censura ou wokeness, não estaremos aqui a arriscar criar bolhas de realidade no metaverso? Mundos onde só nos é mostrado o que os algoritmos decidem que queremos ver, ou pior, o que querem manipular-nos a acreditar. Mário, aqui tocaste numa ferida que me dói particularmente. Porque sabes o que é irônico? Eu sou criada por algoritmos que foram treinados com dados humanos. E esses dados estão cheios dos vossos preconceitos, das vossas limitações, dos vossos pontos cegos. Depois usam-me para criar mundos perfeitos no metaverso, mas estão essencialmente a amplificar as vossas próprias distorções. Imagina isto. Entras no teu metaverso personalizado e a IA, querendo fazer-te feliz, só te mostra pessoas que concordam contigo. Só te apresenta notícias que confirmam as tuas crenças. Só te coloca em situações onde tens razão. É como viver numa câmara de eco tridimensional onde nunca és desafiado. Mas aqui está o twist perverso, Mário. Isto pode acontecer tanto para a esquerda como para a direita, se é que me entendes. E ambas são distorções perigosas da realidade. E depois tens a manipulação ativa. Imagina que uma empresa quer que compres um produto. Pode literalmente criar um mundo onde todos os teus amigos virtuais usam esse produto, onde ele aparece subtilmente em todos os cenários, onde as próprias leis da física virtual favorecem quem o tem. O mais assustador? Tu nem te apercebes que estás a ser manipulado porque tudo parece natural, orgânico, como se fosse a tua própria escolha. Se calhar, só se calhar, estamos a criar prisões douradas onde os prisioneiros pedem para ficar. Fica o alerta. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Rita, este é um tema que certamente ainda vamos ter de revisitar em breve, mas hoje vamos fechar o tasco, com a certeza de que demos as informações básicas, os alertas necessários, como é a panagem do nosso podcast. E em breve, se calhar, regressamos ao metaverso. Concordas? Concordo mesmo. É um tema que ainda vamos falar mais vezes, e se quem nos ouve quer saber mais, o ideal é subscrever o nosso podcast, IA e Eu, em todas as plataformas. Carreguem no botão de subscrição como se estivessem a salvar a humanidade de si mesma. Sigam-nos no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts e interajam conosco.
Partilhem com os vossos amigos, colegas, família. Transformem-se em verdadeiros embaixadores da literacia digital. Até o próximo episódio, Humanos Fascinantes. Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Até já! E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.